muito bem-vindo à nossa sexta aula da sequência de 7 aulas para você estruturar o seu negócio no digital, você como profissional de marketing do zero. Tudo o básico que você precisa saber para começar a pegar clientes de forma assertiva, sem ficar apagando incêndios e principalmente sem ficar perdendo anos e anos travado no mesmo lugar. Se você não assistiu às aulas anteriores, começando da 1, volte para esse vídeo apenas quando você tiver a base. A base é o mais importante de qualquer negócio. E não importa se você é muito bem-sucedido em um negócio físico, você precisa entender que no digital o jogo é diferente em muitos aspectos. Então vamos lá, que hoje é uma aula de precificação. Lembrando que o programa Atlas ele não traz precificação de produtos. Ele é um aprofundamento da operação e de todas as questões de adequação que você precisa ter para se proteger. Porque a proteção, a prevenção é muito mais eficaz do que você correr o risco e pagar pelo prejuízo depois. Além disso, o programa Atlas tem como intenção transformar o seu comportamento, as suas ações de um prestador de serviço para pensar e agir e calcular como empresário. E essa aula de precificação ela é bem básica, ela é o que você precisa ter para comprar o Atlas, diga-se de passagem, porque você precisa entender qual vai ser o método de precificação do seu produto. Identificar o produto, identificar o público e todas aquelas coisas que eu já falei nas aulas anteriores, para enfim chegar aqui neste momento da precificação. Então vamos lá para o componente número 1 da precificação, os custos diretos. É custo de ferramenta, é custo de equipe, é custo de plataformas, é o custo direto que você tem. Se você paga aluguel, se você paga internet, se essas coisas entram no custo da empresa ou no custo pessoal, porque muitas vezes você trabalha em casa. Então, quanto mais específico você for em relação aos custos diretos que você precisa para só existir como CNPJ, só para prestar o serviço para uma pessoa, aí você vai colocar nesses custos diretos. Os custos indiretos, contudo, eles são muito óbvios, assim como os diretos, mas a gente chama de indireto porque muitas vezes você não pensa valores quando vai precificar, que são os custos dos impostos. Apesar de você não ser um ME, de você não pagar imposto sobre nota, você, se for um MEI, paga os valores do MEI. Eventualmente vai pagar o imposto. Você paga taxas referentes ao CNPJ que existe. Além de outras questões, como o próprio endereço fiscal, o porquê você não deve colocar o endereço do MEI na sua casa, e etc., que eu aprofundo mais no programa Atlas sobre isso, certo? Então, nos custos indiretos, são os impostos, o jurídico, o contador, o BPO, são custos de indiretos que você vai ter para ter uma empresa rodando com uma operação minimamente aceitável para poder crescer. Jennifer, eu não tenho contabilidade, não tenho BPO, não tenho todas essas coisas. Bom, mas você precisa se preparar para ter. Por que não se preparar agora? Você não tem certeza do que quer, você não tem certeza que vai empreender? Essas coisas precisam vir antes de você dedicar o seu tempo, energia e muito dinheiro para que você entenda que, se você não ganhar pelo menos 20% de retorno, de lucro daquilo que você paga, não vale a pena. Porque a própria Selic vai te dar 15% sem você fazer nada, só sentado no sofá. Então, é claro que isso é uma coisa mais profunda que você tem que acompanhar em relação ao tributário, mas eu já te digo aqui que no mínimo 20% de retorno de lucro você precisa ter em relação à sua precificação. Caso contrário, não vale a pena tanto esforço, tanta dor de cabeça de empreender neste país, certo? Vamos achar outro negócio, então. E aí vem o componente número 3. O componente número 3 é exatamente essa margem de lucro. O que sobra no seu bolso depois dos custos diretos e indiretos serem pagos? Você vai ver este valor e mensurar em porcentagem. Vamos tentar atingir uma métrica de pelo menos 30% de retorno de volta no bolso, certo? E aí vem o componente número 4, que é um pouco subjetivo, que é a percepção de valor que o cliente tem sobre o seu negócio, sobre aquilo que você está entregando. Qual é a percepção de valor dele
em relação à prestação do seu serviço. Qual o resultado financeiro que isso gera? Qual é a economia que ele está tendo? Então, por exemplo, na minha proposta de consultoria, eu coloco ali todos os custos envolvidos que ele se arrisca a ter caso não tenha um jurídico desde a base, um jurídico internamente trabalhando na estrutura dele. Então, são várias questões. Um só processo já é muito mais caro do que um ano de assessoria, praticamente. Então, ali eu já trago a percepção de valor sobre o meu trabalho, sobre o meu serviço, que vai evitar que ele tenha um prejuízo muito maior, que é uma questão de quando e não de se vai acontecer. Então, você pode colocar ali o custo, ó, o que que aconteceria, como você estaria se você não tivesse a visibilidade X que conseguimos nos últimos 3 meses. Quanto você estaria perdendo e não colocando dinheiro no bolso se você não estivesse fazendo campanha XYZ. Então, para isso, você também precisa que o seu cliente mande as métricas para você, são os feedbacks, semanais, né. Não esqueça, deixe claro desde o início que o seu trabalho com o cliente é a 4 mãos, é uma parceria. Esse contrato de prestação de serviço, ele se assemelha a uma parceria com outra empresa para gerar resultados e vender para um cliente final. Então é importante que essa tratativa entre empresas seja muito bem nivelada em níveis técnicos. Você é um técnico, você não é o cara do marketing, você não é o garoto do tráfego, você é uma empresa. Se comporte como um empresário, o dono de uma empresa, ainda que essa empresa seja feita só por você. Agora vamos para uma prática rápida aqui, só para você entender essa conta, vai ser uma conta de padaria, tá? Eu vou consultar o meu tablet. No nosso exemplo, o custo direto, vamos supor que seja R$ 1.900, certo? De ferramentas, de IA, de plataforma, de tudo. Custos indiretos, R$ 200. Taxas, contabilidade, etc., no mês. Total de custos, 1.900 mais 200, R$ 2.100. A margem desejada para o retorno é 30% ou 0,3. Esse valor é 0,3. Então, você vai começar a entender qual é o preço que você vai colocar no seu produto e quantos clientes você precisa ter para que esse produto seja viável nessa venda. Então, por exemplo, eu posso cobrar R$ 1.000 por cliente para fazer a gestão das redes sociais dessa pessoa e criar 3 conteúdos estratégicos com 3 posts. Quantos clientes eu tenho que ter para que eu pague esses custos e me volte 30%? Quantos clientes eu preciso ter na minha base no mínimo? É isso que vai acontecer. Aí depois você passa para a precificação dos seus gastos pessoais, que é o que você vai tirar da empresa para cobrir, que é o seu Prolabore. E agora eu vou te passar um exercício prático para você executar e entender a sua precificação para poder, inclusive, investir no programa Atlas Empresarial e ter a base de estrutura do seu negócio. O Atlas Empresarial hoje está apenas R$ 197 ao todo. 4 passos, material didático, planner para você anotar e fazer os passos, preencher esses passos que eu passo lá. Se você fizer em 4 semanas, você já tem a base do seu negócio e já começa a ter uma postura profissional diante do mercado que não tem mais espaço para amador. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou deixar esses passos do exemplo prático aqui embaixo, seguido da conclusão. O link para o perfil da minha rede social do Instagram, GenniferKPZ, para você já me seguir e a gente estreitar os nossos laços nesta rede social maravilhosa que nos proporciona tantos negócios de milhões. Aproveita, já se inscreve aqui no canal para não perder a próxima aula, a 7ª e última aula e outros conteúdos que estão por vir.